pessoal! Hoje o nosso programa será sobre evolucionismo e criacionismo. Agora, Henri procederá com a dissertação. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu peço, ó Pai, que os abençoe já no início da minha colocação, com saúde, principalmente luz. Saúde para ter saúde mental e assimilar minhas palavras. Luz para iluminar, compreender. E justiça, porque o Senhor da justiça quer deixá-los prevenidos, meus filhos. Que agora que eu ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Eu reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando osai julgar-me, estarei sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo o que escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Quero dizer-lhes que hoje passaremos a seguir um filmezinho onde explica sobre evolucionismo e criacionismo, para proceder com alguns esclarecimentos que colocam os seres humanos em colisão, ora com a ciência, ora com a Bíblia. Então quero proceder com alguns esclarecimentos depois do filme. E antes quero saudar os filhos meus lá de São Paulo, do ABC, que me receberam com tanto carinho, num lugar tão, quem diria, um lugar imprevisível, o lugar mais bendito que já estive em São Paulo. Imaginem como pode, né? Um bar, um
um local onde todo mundo bebe, principalmente cerveja, que era uma cervejaria. E lá estavam meus filhos pecadores, com o coração cheio de amor, me aclamando, me acolhendo, me recebendo. E também aqueles que organizaram o evento, o Hélio, principalmente o titular, o dono do local lá, que foi tão amável com sua respectiva família me recebendo, né? O Marcelo. E não podia deixar de lembrar do meu querido amigo, que se tornou meu amigo, o capitão Armário, que foi o responsável pelo sistema de segurança, um militar da ativa, forte, corajoso e principalmente o intelectual, com quem eu tive o prazer de bater um papo e lembrar-me do meu querido Pio Varela, lá do Rio de Janeiro, que Deus o tenha em sua santa paz. Carioca também. Então eu queria dizer que isso foi muito bom e foi uma coisa muito incrível, imprevisível, que só Deus mesmo que me concedeu que eu fosse num local como aquele pela primeira vez. E que estão lá as pessoas. Imagina se eu vou num templo, numa igreja, blasfêmias, xingações, porque todos pensam que subir de carne e osso do céu, que tem que voltar de carne e osso do céu. E lá não, lá estavam os intelectuais, os estudantes acadêmicos das universidades, os que conseguiram entrar. Estavam lá e os que estavam do lado de fora também me aclamaram quando eu cheguei, diziam: Henri Cristo, eu estou aqui, jamais me esquecerei daquele encontro, malgrado que as luzes eram apagadas, era meio escuro, não podia ver constantemente seus benditos rostos. Bem, aos do ABC, aos de São Paulo, e também os que me encontraram no aeroporto, que me receberam com tanto amor, tanto lá como aqui em Brasília, tenham todos a minha paz. Agora vamos para o evolucionismo. Vai lá. Vamos para o nosso VT agora, pessoal. E vocês já podem elaborar suas perguntas aí no chat. Já voltamos.
Bom, pessoal, agora Henri nos explicará mais sobre o nosso tema e logo em seguida responderá as perguntas de vocês. Bem, meus filhos, como podeis ter visto aí os dois filmes, né? Um sobre criacionismo, outro sobre evolucionismo. Tem muita gente, inclusive houve muitas colisões de ideias, sempre colocando, os criacionistas colocam o Darwin como um demônio, um capeta, como se ele fosse culpado ou tivesse sido o primeiro a descobrir a evolução. Então eu queria, primeiro de tudo, salientar que muitos milênios antes de Darwin, 2 milênios antes de Darwin, Anaximandro explicou tudo isto. Tudo que podeis ver sobre o criacionismo, com riqueza de detalhes. E Darwin teve a missão inspirada por Deus de vir ratificar, vir explicar. Para aqueles que não sabem, Anaximandro foi um filósofo grego que viveu lá mais de 2000 anos atrás, muito antes do cristianismo. Muito bem, então Darwin veio explicar essas coisas. Agora eu estou aqui, a minha missão nesse instante, e é sempre, e daqui 10 anos, 20, enquanto que eu estiver aqui na Terra, sempre vou de novo ter que martelar na mesma tecla, que a sabedoria verdadeira jamais se colide com a verdadeira ciência. Então não haverá colisão, não existe colisão entre a Bíblia e o darwinismo, o anaximandrismo. Queria salientar que a colisão vem em consequência da interpretação equivocada das Sagradas Escrituras, da interpretação satânica, que os espíritos das trevas, o demônio, o cachorro, o Belzebu, o que tu quiser de dar de nome para ele, que é o das baixas esferas, induz os que leem a Bíblia a lê-la e interpretá-la no erro. Então eu começo tendo que explicar o seguinte: primeiro, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de lendas, fábulas, Sagradas Escrituras, sim, que Deus colocou várias lendas, fábulas, permitiu que colocassem, para poder ilustrar o discurso teológico. E tem o Gênesis, que é onde a ciência, quando o cientista não depara-se com um papagaio que repete palavras sem meditar, um sacerdote fanático que fica gritando, um padreco, o pastor gritando que o mundo foi feito em 6 dias, é claro que entra em colisão com a coerência lógica da ciência. Então, meus filhos, já respondi isso lá em Portugal. Primeira vez que eu respondi isso em público foi em Portugal, na Noites Marcianas, no canal da SIC, em 2001. E depois disso eu tenho visto como é importante explicar, e se for preciso explicarei mais 20 vezes isso, ou até mais. Então vamos lá, meus filhos. O equívoco que os que se dizem teólogos cometem, induz aos seguidores a cometer, é crer que Deus, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno da revelação, se curva diante do calendário. Por causa da orfandade espiritual em que vivem, não compreendem que o Altíssimo é o infinito, o eterno. E porque ele é eterno, ele não se submete ao ação do tempo. Então, quando ele simplificou esse filme que vocês viram aí sobre o criacionismo, é perfeito, não importa quem tenha feito ele, e combina perfeitamente com o outro do evolucionismo. A diferença é que Deus, nos tempos que inspirou o legislador a fazer a Bíblia com o Gênesis, naquele tempo demoraria muito, se fosse, para fazer esse trabalho que foi feito esse ali, explicando desde a meba, a evolução. Então Deus simplificou, dizendo, primeiro que foi feito em 6 dias, não é verdade, porque o mundo pode ter sido feito em 6 trilhões de anos, uma vez que no plano superior o tempo não conta. Deus estabeleceu 6 dias de trabalho para o homem, e o 7º para descansar, porque se não fosse isto, até hoje o homem trabalharia direto, como alguns têm que trabalhar,
num regime de escravidão, de servidão. Então Deus generoso, bondoso, preparou a humanidade para ter um dia da semana de descanso, um dia que ele podia pensar no Senhor, que não dá para trabalhar duro como operário, ou até os escravos trabalhavam, e pensaram, então o sétimo dia era para pensar no Senhor. E daí os interpretadores equivocados, os que até têm interesses ocultos, ficam dizendo que Deus fez o mundo em 7 dias. Aí vamos adiante, agora vamos ver o Adão feito de barro. O Adão feito de argila. Até hoje, as pessoas que conversamos sobre isso, com quem conversei, elas ficaram, depois que eu expliquei, muito bem, agora compreendo. O que a vossa genitora comeu quando estava no ventre dela, meus filhos? Argila, pura argila. Se ela comeu o ovo da galinha, a galinha comeu erva, bichinhos que vêm da argila. Se ela comeu pão, o pão é feito de trigo que vem da mãe terra, da argila. Se ela comeu até algas marinhas, ela veio da mãe terra, da argila, porque a alga marinha, de alguma forma, ela tem contato com a terra, porque a terra está lá embaixo do mar, continua tendo terra debaixo do mar. Então tudo que a tua mãe, a tua genitora comeu, e a macaca, que foi a primeira mãe do Adão, a genitora do Adão que vos fala, porque eu sou o primeiro macaco que vim sem rabo, ninguém é obrigado a crer. Primeiro macaco que ergui-me, porque antes fui réptil rastejante, como viste no filme, foi tudo até chegar ao macaco, que é o último estágio, que começa a separar da condição bestial. Então, quando a minha genitora, a saber, a minha macaca genitora, estava se nutrindo com ervas, sementes, raízes, estava me gerando no ventre, e eu saí do ventre dela, dentro do processo evolutivo, já com menos pelo do que ela, e já sem o rabo, aquela coisa, e cada um pensa como quiser, porque não dá para voltar lá atrás. Tem alguns cientistas que, pressionados pelos fanáticos, encontraram o meu cadáver, imagine só, do tempo de Adão. E na Alemanha uma vez um cientista pensou que descobriu o cadáver, depois veio outro e disse que não era. E essas discussões infrutíferas. O que vale é o estudo profundo da ciência que os paleontólogos, os arqueólogos, os historiadores, os biólogos, os antropólogos fazem, e que chegam à conclusão, inspirados obviamente por Deus, que nenhum paleontólogo, nenhum arqueólogo encontraria porcaria nenhuma debaixo da Mãe Terra, no seio da Mãe Terra, se Deus não os guiasse. Então sempre, nada acontece aqui na Terra sem a participação de Deus, sem a anuência do Altíssimo. Inclusive é bom sempre lembrar, para aqueles que se dizem teólogos, que na verdade eu os considero embustólogos, falcatrólogos, emodólogos, porque para estudar teologia tem que ter a anuência de Deus. Eu não tenho notícia de que eles vivem em contato com Deus. Entende? Quero deixar isso bem claro. Então, quer dizer, aqueles que se dizem teólogos, que dizem fanaticamente que não, o mundo foi feito em 6 dias, e Deus criou o mundo em 6 dias, e Adão foi feito de barro, eles ensinam para encaminhar aos futuros escravos deles que Deus fez um boneco de barro. É isso que eles plantam na cabeça do povo. E que depois Deus soprou e o barro, o boneco saiu andando. Entende? Isso que está no filme aí é apenas uma espécie de ilustração, que deve ter sido talvez até feito por alguma religião, mas a verdade é que o processo da evolução é perfeito, e a verdade é o que aconteceu realmente. Inclusive, biblicamente, dá para provar que é verdade, até porque depois Deus disse que o Adão ia dominar os animais. Pode ver na Bíblia que o Adão veio por último, né? E se o Adão veio por último, por que ele ia dominar os ancestrais dele? Justamente ele foi nomeado por Deus, designado por Deus, para dar até nome aos animais. E depois que reencarnei como Noé também, como Abraão, Moisés, Davi,
etc. Depois como Jesus e como agora comigo. Ninguém é obrigado a crer. Mas eu vos falo porque Ele, meu Pai, meu Senhor e meu Deus, me restituiu a memória nas coisas que Ele considerou relevante. Eu não sei tudo, não tenho memória de tudo. Até tenho dificuldade grande, sou um péssimo fisionomista, por exemplo. Porque eu vivo há 40 e poucos anos falando um pouco, eu tenho dificuldade de reconhecer uma pessoa que não tem muita proximidade de mim. Eu a cumprimento, tudo se ela fala comigo, porque eu não consigo gravar bem as fisionomias. Não fui treinado, como tem um político muito conhecido, em gravar nomes e filosofia e fisionomia, não. Mas eu quero salientar, quero que todos compreendam, peço que Deus vos inspire, como no início do programa já pedi a Ele, a compreender que o Deus, o Criador Supremo, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo, meu Pai, que é também vosso Pai, meu Deus, que é também vosso Deus, por mais que ignorais, Ele não se curva a calendário, a relógio. Ele é eterno, vive na eternidade em todos os lugares e Ele não está à mercê da contar do tempo. Por esse motivo, Ele inspirou o legislador a colocar na Bíblia esses textos com essas informações para ter uma base. Depois Ele mesmo, o Senhor, inspirou Anaximandro lá numa ilha grega, naqueles tempos ainda que a Grécia era dividida em ilhas-estado, em cidades-estado, lá atrás, há milênios, né? Então ele inspirou Anaximandro a começar a explicar isto. Mas como naquela época poucos entenderam, mas ficou para os que quisessem estudar a história e a filosofia. E depois, mais tarde, justo Darwin, que havia estudado embustologia na igreja anglicana, para ele não ser mais um embustólogo que se diz teólogo, Deus premiou ele com essa bênção de tornar-se biólogo aqui na América do Sul, em Galápagos. Vejam bem, meus filhos, que o Senhor Deus, que escreve direito mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortam as linhas, os homens. Então ele deu essa inspiração para Darwin, e agora estou aqui na Terra e deparo com milhares de pessoas fanatizadas, escravas de religiões, que estão impedidas de raciocinar, porque o dogma, meu filho, é o cadeado do raciocínio. Como é que o nosso Senhor Jesus Cristo foi para o céu de carne e osso? Se lá não tem ar para respirar, se lá não tem água, não tem comida. É dogma, é o dogma da nossa fé, o que eles dizem. E como é que a Nossa Senhora, Mãe de Deus, é Deus, é Mãe de Deus, olha só, se Deus é o único ser incriado, como Ele pode ter mãe, minhas filhas? Pensem nisto. Na última hora, na crucificação, eu disse: Pai, me abandonastes para mostrar que eu não era Deus, e sim o Filho de Deus, o primogênito de Deus. Se eu fosse Deus, a quem eu estava invocando naquele instante? Quero que todos pensem um pouco, raciocinem, e o resumo do que eu queria dizer sobre esses dois filmes. Primeiro, que um não vai colidir nunca com o outro, porque apenas um é mais completo, é baseado em ciência, e o outro é mais metafórico. O Gênesis é um livro metafórico, que só com a anuência de Deus, só com a inspiração de Deus, alguém pode compreender o significado dessas palavras que lá estão. Já está explicando também que Adão primeiro veio sozinho, depois veio a Eva, ou seja, Adão era andrógeno primeiro. Pode ver no livro do Despertador, também está Deus é Perfeito, onde eu explico tudo isso. Por enquanto, vou deixar abertura para as perguntas. Tenham todos a minha paz, meus filhos. A primeira pergunta é do Compsognatus. Mestre, o ser humano pode evoluir para uma espécie superior? Fisicamente, meus filhos, o ser humano não tem mais o que evoluir. Então ele pode evoluir para o superior, mas não para uma espécie superior. Para o superior, ou seja, ele pode desencarnar depois de muitas encarnações, evoluído, e vai para o superior e não uma espécie superior. Não esperem um ser humano
que, digamos assim, vire um robô, um ser humano que voe. Não. O ser humano chegou no limite da evolução física. O cérebro já é perfeito, já é completo. O que ele pode é desenvolver a inteligência, que ele usa 30%. Às vezes se passa o rolo compressor sobre um ser humano, o rolo compressor metafórico, ou seja, ele passa por dificuldades, sofrimentos, ele acaba aumentando a quantidade que ele usa do cérebro. Ele acaba despertando-se. A consciência dele passa a começar a funcionar, o cérebro vai funcionar um pouco mais ligeiro. Eu chamo isso de faísca adiantada. E faísca atrasada são essas topeiras que continuam perguntando se é Cristo anda sobre as águas. Essas são as topeiras que encontram pelo caminho. Faísca atrasada, que não raciocina. E faísca adiantada são seres eretos, que raciocinam, que me questionam, me fazem perguntas inteligentes, como fizeram ontem lá naquele clube onde estiveram, naquele retro pub, lá, onde as pessoas parecem que estavam inspiradas por Deus, só me faziam perguntas inteligentes. E o mais fantástico que eu vi lá, que me permitiu responder. Isso é que foi fantástico, porque geralmente eu vou na televisão e um faz uma pergunta capciosa e o outro já é encarregado de fazer outra, não deixa eu responder. E ali não respondia contente, tranquilamente, muitas perguntas, até 1h da madrugada, 1 e pouco da madrugada. 2 e pouco da madrugada, pois é. O tempo passou que eu nem vi. Entende? Foi maravilhoso, foi um encontro sublimamente preso na hora de me despedir. Eu olhei para eles todos e disse assim: olha, meus filhos, jamais esquecerei esse momento sublime, esse nosso encontro, nesse local que todo mundo pode imaginar quem é o sacerdote, quem é o pastor, enfim, que viriam aceitar um convite desses. E eu vim aqui e considero esse local mais sagrado, mais bendito, do que qualquer igreja do planeta Terra. Porque ali o Filho de Deus pode falar, pode se manifestar, pode responder mesmo na barulheira, aquela meio penumbrento ambiente, mas os corações lá estavam livres, abertos a fazer. Teve até um casal que pediu uma bênção matrimonial, imagine, até isso fiz lá. Quer dizer, os filhos de Deus, eles não estão nas igrejas. Podem alguns frequentar, mas os filhos de Deus estão no lugar que fazem um comitê de recepção para o Filho de Deus, para o primogênito. E lá estão os filhos de Deus, abençoados, e que um dia haverão de vir me visitar aqui. Aqui na Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Tem todos a minha parte. Aliás, vai ser exposto na internet esse encontro. Já tem alguns que gravaram no celular, né? Mas dá para ver, só que está meio barulhento. Mas quem tem curiosidade pode assistir igualmente. Você pode indicar depois como é que eles podem achar, não é? Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Simvaldeiro. Henri, se o ser humano for extinto, alguma espécie pode substituí-lo? Quando o ser humano for extinto, o dia que o ser humano for extinto, significa que na Terra só sobreviverá, só vicejará novamente a vegetação e começará de zero. Se isso chegar a acontecer, o dia que chegar a acontecer, uma vez um astrônomo me falou que está previsto que não sei daqui quantos milênios que o Sol vai derreter a Terra, tá? E que daí depois, e com isso também eliminará as vegetações, obviamente. Mas se depois disso, aí me pergunto depois disso, porque agora não posso falar isso aqui porque ainda não aconteceu, né, meus filhinhos? Então depois disso me perguntem, né? Para me perguntar eu tenho que voltar aqui. E se foi todo mundo extinto, quem vai me receber aqui na Terra? Então não vamos nos deter, nos preocupar com coisas que estão tão longe, em que pese, eu particularmente, enxergar com bons olhos se isso um dia acontecesse. Significa que ninguém mais vinha aqui pecar, que ninguém vinha mais cometer crimes aqui, ninguém mais vinha violar, denegrir a minha mãe natureza, a minha mãe terra, ninguém ia plantar com agrotóxico, enfim, seria uma fase em que todos voltariam para o plano espiritual. Mas eu não vou falar disso agora. Vamos primeiro viver o momento, hoje, o amanhã. Tem umas coisas grandiosas ainda para acontecer na Terra.
E também tem coisas horrorosas para acontecer na Terra, incluindo a inevitável hecatombe nuclear. Por enquanto, ficamos com os pés na terra, pisando firme, né? E vamos adiante. José Boston. Mestre, Deus criou o mundo em 7 dias ou estes 7 dias é figurativo? Será que esse José... Boston. Será que ele chegou agora? José o quê? Boston. Boston. Ah, então ele chegou agora. Porque eu acabei de explicar no início. Ele perdeu os 17 minutos. Ah, então eu recomendaria o José Boston e os que estão com ele que desse uma olhada, que vai ser colocado na... Porque Vai ficar disponível aqui também. Hã? Vai ficar disponível aí. Vai ficar disponível na Justin TV e depois todos os programas são colocados no Conta do Henrique Cristo como lá. Cristo na web, no YouTube. Henrique Cristo na web no YouTube, repita ali para escutar. Henrique Cristo na web no YouTube. Então, vai ficar tudo lá posto. Então, porque se eu voltar a esse assunto, os que já ouviram, vão dizer, pô, ele está me massacrando. Mas eu só queria dizer que, simplesmente, os 7 dias, 6 da criação, eu descanso para simplificar para ele, e o restante ele vai ver se quiser amanhã mesmo na internet, né? Foram efetivamente simbólicos, Ele metafóricos. Estou falando que já ouviu tudo. Então pronto. Então, que Deus o inspire para compreender minhas palavras. Porque, outra coisa, não esqueçam, ele e todos os que me ouvem, que a coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. E outra coisa ainda, para compreender melhor, que para Deus tudo é possível sim, menos a incoerência, menos a incongruência, menos violar a lei que Ele mesmo criou. Então, se Ele disse, está na Bíblia escrito, tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás, então nunca vai mudar, sempre vai ser assim. Nós viemos da Mãe Terra, nosso corpo é 30% da Mãe Terra e 70% de água. Então nunca vamos mudar. Nunca vai haver alteração nisso, só para agradar alguns fariseus ou alguns fanáticos que de repente eu vou para o céu de carne e osso. Nunca. Isso faz parte da mitologia antiga, de dizer que vai para o céu de carne e osso, já no tempo do Osíris, que foi para o céu de carne e osso, para idolatria, para criar dogmas. Nunca esqueçam, meus filhos, a palavra dogma quer dizer cadeado, na tradução mística, cadeado do raciocínio. É o nosso dogma. Então, o cadeado do raciocínio, porque o dogma impede de raciocinar. Você pergunta para qualquer desses que se dizem religiosos, como é que Jesus Cristo foi para o céu de carne e osso? Ele diz, é nosso dogma. Sim, porque tem primeiro o entrave teológico. Tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. O Senhor falando, desde o tempo de Adão. Aí depois tem o entrave científico, porque a ciência verdadeira jamais colide com a verdadeira sabedoria. Então o entrave científico que ficou provado cientificamente que no espaço sideral a temperatura confina 273 graus Celsius negativos. Para aqueles que não, para simplificar, equivalente 10 vezes o gelo, o frio de uma geladeira. Imagine eu lá nuzinho, porque teria ido nu para o céu, uma vez que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, como nos conta a Bíblia. Então eu teria ido nuzinho para o céu, estaria lá congelado 2000 anos e agora eu vinha lá nu. Quando eu degelasse aqui, ia preso imediatamente, porque estava nu, né? Atentado ao pudor. Veja se não é um caminho para a esquizofrenia crer numa coisa dessa, num absurdo desse. Pensem bem, principalmente porque vai contra o que está na Bíblia, que tu és pó, do pó tu foste tomado, ou pó retornarás. E também vai contra os conhecimentos científicos. Tenho dito. Ivan Terrível. Henri, é possível que futuramente o Homo sapiens volte ao estágio inicial de símio? Não é a vontade do Pai, né? Não é a vontade do Pai. Mas tem alguns que voltam sem querer. Mas não é porque voltam, e sim que quando eles reencarnam antes do tempo, que tem milhares de seres humanos qualificados como ser humano, que reencarnaram precocemente com indumentária carnal igual a dos humanos, a saber, bípedes, com aparência física e tudo, porque eu já expliquei isso várias vezes e chega a ser chocante.
é que por questão de matemática, 7 bilhões de pessoas, justamente quando tem esse problema de explosão demográfica avassaladora, vem de encontro à coincidência a esposa que reclama-se da extinção de vários animais. Então, como não tem matriz, prestai bem atenção, não tem matriz para esses animais reencarnarem com a indumentária carnal que lhe concerne, e tem mulheres grávidas, milhares de mulheres grávidas espalhadas pela terra, e não tem espírito evoluído para reencarnar, a lei da atração, o poder do cosmos, empurra esses seres que ainda não passaram pelo estágio macaco, símio, como falou ainda há pouco, e vem reencarnar de uma mulher, e com uma aparência física, biológica do genitor dela, mas só que o espírito ainda não consegue suportar uma alma, entende? Ainda não evoluiu. Então por isso de vez em quando você vê falar, alguém diz assim, mas escuta, esse é uma besta, é um animal, olha o que ele fez. Não é mentira, é verdade. É um animal que deixou aflorar os seus instintos verdadeiros, primitivos. E considero relevante que nós tenhamos compreensão disto e não ficamos com ódio dessas pessoas que procedem de forma bestial, ou seja, por serem autênticas, sinceras, por deixarem aflorar seus instintos genuínos. Não podemos odiá-las, devemos nos esforçar para compreender, e o que nos resta é invocar o Criador, pedir a Ele que elas não cruzem o nosso caminho, ou que pelo menos elas não venham a deixar aflorar os seus instintos bestiais no nosso ambiente. Então, se a gente pede para o Pai, Ele protege, Ele faz com que quando ela vem diante da gente, ela vem bem inclinada já, como ser bestial que ela é. Entende? Mas isso é muito difícil, mas tem que pedir ao Pai para fazer a distinção. Pede ao Pai o dom do discernimento. Quantas vezes vocês já escutaram isto? Esse é um ser bestial. Quando vê na mídia, agora mesmo um cidadão que matou uma mulher aí em São Paulo, estuprou e foi fugir, se refugiou lá no Nordeste, é um ser bestial. Não dá para odiar ele, meus filhos, porque ele fez isso. Ele fez o gênero dele, só no lugar errado. Ele fez o que os animais bestiais fazem. Por acaso algum dia você viu um touro pedir para uma vaca licença para praticar sexo com ela? Ou um leão com a leoa? Não, ele vai lá e faz. Então o ser bestial, ele não foi treinado para cortejar a fêmea, ele vai lá e ataca. E assim se aflora a bestialidade em alguns indivíduos que não têm a educação, não assimilou. A mamãe às vezes educou, a mamãe disse, meu filho, você deve respeitar as mulheres, deve tratá-las com amor, com respeito. E mulher não se bate nem com a flor, a mamãe disse. Só que depois, como ele é um ser primitivo ainda, que veio precocemente com a indumentária carnal parecida com a dos humanos, culpável de quem procriou desordenadamente e que promoveu a explosão demográfica avassaladora. Culpado são todos aqueles que pensam, bom, mas eu posso fazer mais um filho, porque eu tenho espaço. E aqueles que interpretaram equivocadamente as leis divinas. Porque na Bíblia está escrito assim, que o Senhor, meu Pai, o Criador Supremo, diz assim, crescei e multiplicai-vos, povoai a terra. Daí todos pensaram, se esqueceram que o Pai diz, povoai a terra. E agora estão povoando espaço. Cada prédio, arranha-céu que tem 40, 50 apartamentos lá em cima, era para ter naquele espaço todo só uma família morando. Vejam bem, meus filhos. E olha quantos estão lá em cima, com elevador, tudo, e cada um está lá fazendo necessidade fisiológica, usando banheiro, usando água, e poluindo a terra. Cara, então não adianta. O mundo está assim, é claro que agora dá para ver que o Ira é louco. Olha o que ele está falando, que loucura. Sou louco sim, meus filhos, de amor pela humanidade. E louco porque a loucura é a mãe dos filósofos, dos revolucionários, dos poetas, diferente da demência, que é uma deficiência mental, neuronial. Eu sou louco de amor, meus filhos. E por causa que eu sou, é que eu falo a verdade. Qualquer um que fala a verdade nos dias atuais vai receber o nobre status de louco. Todo e qualquer cientista que descobre alguma coisa diferente do que o feijão com arroz,
até ele pôr em prática, até ele colocar à disposição da humanidade, da sociedade contemporânea, ele é qualificado de louco e é isolado até na sociedade. E ele se sente feliz em ser isolado porque não quer comer feijão com arroz. Ele aprendeu a comer uma coisinha diferente aqui ou lá. Então o cientista, aí depois que descobre, mesmo o nosso querido finado Santos Dumont, né? Quando ele estava disputando lá em Paris com outros, erguer voar com um aparelho mais pesado que o ar, aqui no Brasil, agora é claro que a memória é curta, mas eu posso lhes garantir que aqueles que viam ele para lá com essa intenção dizem, é louco. Que é louco? Que é ser, olha só, ficou louco. Que é ser pássaro, que voa igual pássaro. Que é isto? Agora, hoje em dia, até eu fui para São Paulo agora mesmo e voltei num avião. E voltou quase uma vez por mês. E eu disse a 2 anos que um dia, quando eu voltasse aqui, eu ia vir sobre as nuvens. E como eu poderia ver sobre as nuvens se eles não inventassem esse pássaro metálico fantástico que carrega em seu bojo? Não só eu, mas muitos, eu e meus discípulos, muitas outras pessoas. Então, quer dizer, mas ele, o Santo Dumont, eu vos garanto, até em memória dele, eu vos garanto que ele foi qualificado de louco por muita gente. Como ele tinha recursos econômicos, tinha quem patrocinasse ele foi adiante. Ele e os que também participaram da mesma batalha dele. Agora, qualificado sim de louco pelos seus contemporâneos, assim como eu agora estou falando muito de coisa que não combina com o vício trivial, o vício cotidiano dos seres humanos. Amém, 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 sangue de Jesus tem poder, amém, amém, amém. Não combina o que eu falo, porque eu ensino claramente, prestai bem atenção, meus filhos, que religião, na tradução do latim, quer dizer, de religar. Então, quando eu explico isto, como é que é possível, se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, então se Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, como podeis fugir dele? Mesmo quando estiveres cometendo um delito, Ele está lhe vendo com os vossos olhos, porque Ele é que vivifica vosso corpo. Então não tem como desligar-se dele. E se não tem como fugir dele, desligar-se dele, então não tem como, é prepotência alguém dizer que vai religar-te com Deus, que você é um religioso. Eu não sou religioso. Por força de circunstância, para que me coadunar com as leis terrestres, a SOST é uma instituição religiosa, mas eu faço questão de frisar que a SOST é uma escola mística, onde eu ensino as leis de meu Pai, entende? Ela só é para fins formais, por formalidade, uma instituição religiosa, mas os ensinamentos, eu desfruto sim do amparo das leis terrestres, que são claras, a Constituição do país, no seu artigo 5º, a Carta Magna da ONU também. Então, mas aqui dentro da SOST, no lado de cá dos muros da SOST, que é o reino de Deus formalizado na terra, oficialmente em estatuto e tudo, eu desfruto do lado de cá o direito de ensinar a lei de meu Pai. A lei. E vocês aprendendo a lei de meu Pai, vocês não precisam vir aqui mais aí. Em casa, vocês rezam no quarto com a porta fechada, como eu ensinei há 2000 anos. Mateus 6, versículo 6. Pode anotar em Mateus 6, versículo 6, onde eu disse, textualmente, tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste. Em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Sabe por quê, meus filhos, que eu mando orar no quarto com a porta fechada? Porque depois tu vais dormir num local onde tem aquela energia do teu contato sublime com o Altíssimo, onde tu estabeleces uma simbiose. Não é proibido rezar em público, só que daí quando tu reza em público, aquelas energias, aquele contato sublime vão ficar no meio do público. E ali no teu quarto tu te encontra com ele. Imagine, meu filho, minha filha, meu filho, se você, quando encontra com seu parceiro sexual, você não fecha a porta do quarto para ninguém incomodar, você não se encontra na intimidade. Então, quem pode dizer que Deus é menor do que o teu parceiro sexual? Que Deus é inferior? Que Ele não merece essa intimidade contigo lá no teu quarto? Quem diz que Ele tem que ser, digamos assim, em público, teu contato com Ele? No teu quarto, fecha a porta para nem cachorro entrar, te ajoelha diante dele e ora, ou até mesmo deitado, se estiver descansado. Ora o novo Pai Nosso que vos ensinei. Quem não sabe pode pegar na internet, irgit.org.br, lá tem disponível. E aprenda o novo Pai Nosso
Lá também está explicado por que o novo Pai Nosso e começar uma nova vida, meus filhos. Tenham todos a minha paz. Vai continuar. Próxima pergunta é de Zoro 51. Mestre, o criacionismo sozinho é cego e o evolucionismo sozinho não tem fundamento? Concorda que os dois têm que se unir? Não é nem é necessário dois se unir, porque já estão unidos. Só não estão unidos para os fanáticos, para os sectários, para os que não têm olhos para ver nem ouvidos para ouvir. Porque se alguém compreender, escutar o que eu falei, compreender, como eu invoquei no início, Pai, que vos desse o dom da compreensão, então não tem por que questionar. Vai lá ler. Deus levou 6 dias para fazer o mundo, tá? Então já interpreta ali que, como eu expliquei, pode ser 6 trilhões de anos. Pronto. Tem? E 7º dia para descansar, porque Ele é bondoso, Senhor, diz que o ser humano deveria ter um dia para descansar. Então interpreta como a bondade de Deus, que Ele quis que os donos das fazendas da época, os donos das indústrias, das empresas, dessem um dia pelo menos para os filhos dele descansar, que era o dia deles pensarem no Senhor. Aí depois vem o imperador Constantino, pode ver nos anais da história, na minha parte não está lá explicado, mudou para domingo, mas o dia que o Senhor deixou foi o 7º dia, que é o dia de invocar Ele, é o dia de receber as bênçãos, é o dia que as cataratas do céu descem sobre os filhos de Deus que pensam nele. Um dia explicarei melhor esse detalhe, e já devo ter explicado isso até na internet. Então, muito bem, meus filhos, são 6 dias de trabalho aqui na terra e um para descansar. Agora o mundo, a criação do mundo são milênios. Nós temos provas científicas, meus filhos. Os paleontólogos, quem não sabe, os ignorantes olham um paleontólogo e dizem, esse é um bobalhão, né? Que está lá cavando a terra. Ou arqueólogos, não, são cientistas que dedicaram suas vidas ao estudo científico, e eles descobrem lá, através de uns cálculos, quantos mil anos tem mais ou menos um fóssil. Então está provado cientificamente que tem milhões de anos, tá? Tem fósseis com mais anos do que existe a Bíblia. Muito mais, milhares de anos a mais. Então aí está provado aquilo que eu falei, cientificamente está provado que Deus estabeleceu as leis, a Bíblia, porque Moisés nada mais era do que o primeiro macaco que veio sem rabo, ninguém é obrigado a crer, que era o Noé, que era o Adão, que sou eu que vou falar, ninguém é obrigado a crer. Mas o meu pai me mostrou quando eu jejuava, por isso que eu falo, por isso que eu sou irredutível, por isso que ninguém pode mudar a minha realidade. Eu enfrento cobras e lagartos, eu visitei 27 países da América Latina inteira, um bom pedaço da Europa, vivi como uma pátrida, fiz tudo o que ele mandou, porque eu sei quem sou, de onde vim e para onde vou. Então eu não peço licença para passar, não peço autorização para falar o que eu estou falando. Quando ninguém me deixa falar, eu falo aqui para os que vêm me ouvir. E por isso que tem o grande boi, o boi cocote. Já ouviu falar? Não é boicote só, não é boi cocote. Sabe o que é o boi cocote, meus filhos? É um boizão grande que obedece a cocote. A cocote, que é cocote? Que está no Apocalipse 17. Vai lá, no Apocalipse 17 está cocote que manda no boizão, que é o boicote. Aí eis um enigma, meus filhos, vai lá dar uma olhada, vai. Apocalipse 17. Para aqueles que não têm preguiça de olhar no dicionário, ou indisposição de repente. Então, cocote quer dizer meretriz. Pronto. E lá no dicionário está lá, meretriz do Apocalipse 17. Aliás, na Bíblia. Vai lá ver e vai ver como é que ela é adornada, cheia de ouros, pedras preciosas, e manda nos reis da terra, quer dizer, mandou a terra recentemente, agora ela está perdendo o poder, a meretriz. Mas pode olhar lá e ver. Então o boi cocote, boi que obedece a cocote, que ela faz chantagem, ela impede, ela pressiona para que o Henrique Cristo não possa falar nas televisões geralmente abertas, exceto os programas de humor, né? Que daí o Henrique chega lá, convidado, como se fosse um humorista, né? Mas o Henrique Cristo fala as coisas do Pai para os que gostam de humor. Então o Henrique está preparado para o que der vier. Meu pai disse que não importa onde, que tipo de programa, o importante é que eu possa falar
as coisas dele. E que o povo veja meu rosto, ouça minha voz, porque eu disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá, e escute meu novo nome, que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Pronto, aí começam a raciocinar. Bom, esses tempos eu estive em São Paulo, no programa de Domingo Legal lá, no SBT, e daí recentemente fui lá gravar um outro programa no Silvio Santos, mas então estive lá, e tem pessoas que vieram aqui me procurar aqui em Brasília, que disseram que nunca tinha visto falar de mim, imagina, depois de 42 anos de vida pública. Por quê? Por causa do boicote. Boicote não deixa o povo saber que eu estou aqui na Terra. E mais ainda, não deixa saber que eu estou aqui na Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Brasília, a capital da República. Tenham todos a minha paz. Pergunta agora de pedra no sapato. Que nome mais esquisito, mas vai lá. Por que não podemos reencarnar em outros planetas? Porque daí teria que mudar o status, sabe, filhinho? Pedrita no sapato. Se fosse reencarnar no outro planeta, não podia mais ser terráqueo. Daí teria que ser marciano, teria que ser venusiano ou saturnino. Para ser terráqueo, o óbvio ululante não carece de explicação. Tem que reencarnar no planeta Terra, né, meu filhinho? Mas, de qualquer maneira, não tem proibição nenhuma. Peça e se vos dará. Se você pedir para reencarnar no outro planeta, quizá o Senhor, para ele tudo é possível, ter condições, até pode montar uma camisa, uma indumentária forte para suportar o calor de Marte, por exemplo. Pode. Aí não é minha gerência. Eu sou gestor das coisas aqui da Terra, das coisas místicas aqui da Terra. Só posso responder pelos terráqueos, meu filho. Minhas escusas por haver ironizado, porque achei a pergunta. Hã? É, porque a pergunta é um tanto quanto, né? E como eu não aceito pedra no meu sapato, até porque eu não tenho sapato, né? Ó, eu ando descalço e de sandália. Então não cabe pedra. Então ironizei um pouquinho, mas com meu coração cheio de amor, tá? Cavaleiro Branco. Inri, já ouviu falar de que duas raças humanas que viviam na mesma era, sendo nós os Homo sapiens coextinto com os Neandertais, que desapareceram sem explicação? Gostaria de saber sobre o processo evolutivo que envolveu a minha pergunta. É no mínimo curioso duas raças humanas e uma desaparecer. Já ouviram falar? O papel aceita tudo, meu filho. Meu filho e meus filhos. A história é repleta de lendas, fábulas. Então, agora que duas raças humanas, uma extinta, outra não extinta, você viu no papel. Eu não recebi da parte do meu pai nenhuma instrução sobre isso, nenhuma coisa. As raças humanas, eu fui vendo, porque estudei por ordem do meu pai, eu sou teodidata. Por ordem do meu pai, estudei antropologia, biologia, e fui obrigado por ordem do meu pai a analisar todos os aspectos científicos e também da história. Então, a conclusão é o seguinte, que não teve uma raça inteira extinta, porque até mesmo nos tempos de Ló, que era para ser a família do Ló ser extinta, houve aquele cambalacho lá entre Ló embriagado e tal, né? O restante vamos ver na Bíblia, né? O que aconteceu. Então, sinceramente, meu filho, claro que você pode me olhar e até qualificar-me se quiser de ignorante, eu não vou te condenar por isto. Mas não me consta que houve duas raças. Você já ouviu falar nisso, meu filho? Os neandertais, é que segundo o evolucionismo, teria existido assim várias escalas, né? Pois. Até chegar no Homo sapiens sapiens, que seria o mais evoluído. Mas então não é raça humana. Não estou falando de raça humana. Seria mais primitivo. Não, mas daí por isso que eu disse agora, isso aí eu concordo, com tudo isso que tu falaste eu concordo. Que agora não concordo que quem tenha havido duas raças humanas e uma foi extinta. Entende? Isso não existe. É que eles eram intermediários entre os... Mas daí não era humano. O status humano foi dado aos primeiros macacos que vieram sem rabo. Entende? Então, até então, nessas condições que se não tinha ainda status humanos, eu não posso
nem explicar isso. Entende? Agora, isso eu já li, sim, sei. Então o cérebro deles era menor. Exatamente, olha. Então, é cérebro menor. E é no cérebro que vive a alma, né? Que é no cérebro que vive a alma. Exatamente, então aquele lá não chegou a usufruir da alma. Sabe, meus filhos, vou aproveitar o ensejo para explicar a diferença entre alma e espírito e ao mesmo tempo explicar que são praticamente a mesma coisa. A diferença entre alma e espírito, por isso que quando você vê um indivíduo praticar um delito bárbaro, você diz um desalmado, porque ele tem um espírito, mas não tem alma. Então a alma é a parte sublime, a parte é a aura, é a parte que dá para ver no indivíduo, para que os videntes podem ver. E o espírito é o que vivifica o corpo, que o cachorro tem, que a galinha tem, que os patos, todo bicho tem. Todo bicho que move sobre a terra, até os insetos têm espírito. Pode ver que está alojado no sangue. Agora a alma é como se fosse uma nata, assim, uma espécie de áurea que está em cima, acima do espírito. Ela que nunca morre. A alma é imortal. Enquanto que o espírito, quando o sangue coagula, ele não sobe. A parte superior dele fica com a alma, vai com a alma, mas o espírito, a parte inferior fica se esfacela, se dissolve junto com o corpo, né? Que a parte superior, essa que é o sopro divino, que anima o corpo, que o espírito é uma parte que fica entre a carne e a alma. Entende? Aí quando houve o fenecimento, o espírito sai do corpo, mas digamos daquela parte que quando tu está dormindo, agora é cheia o termo correto, quando você dorme, não tem uma parte que fica no teu corpo, tu não faz visita a outros lugares e conhece pessoas que jamais visse, é que está indo aquela parte da alma, a tua alma, e a parte, o eu maior do teu espírito. E o eu menor fica ali conectado por um fio invisível. Quando tu volta para o corpo, aí tu volta ao normal. E agora, o dia que tu desencarnas, o dia que tu vais morrer fisicamente, então, por ocasião do passamento, ocorre uma explosão no teu corpo, e que por isso está na Bíblia escrito que não deve tocar no morto, né? Dá uma explosão e o sangue coagula porque não tem mais o espírito para vivificar o sangue. Não tem. O espírito saiu. Mas a parte superior é que vai para cima. A parte inferior, e quando a parte superior se contamina com a inferior, ela não consegue subir. Daí chama-se alma penada, meus filhos. A alma penada que fica aqui penando para pagar a dívida. É praticamente indissociável o espírito da alma, né? Mas só que a alma é a parte superior do espírito. Não sei se eu me fiz entender. Deu para entender todo mundo aí? Agora pedir o Pai a bênção, né? Sim. Tá? Terminou, né? E o Pai a bênção. Mesmo vocês que estão lá em Boston, onde quer que seja, que me escutam, na Austrália, no Portugal, não importa onde, que nesta hora eu peço ao Pai, lembrando que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Então peço ao Pai que vos abençoe, inclusive com saúde, luz e justiça. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Não quero cometer injustiça também, quem está me ouvindo no Japão, enfim, todos os países que se conectam comigo, tenham certeza que nesse momento estou íntimo com todos vós. E todos os dias ao meio-dia, quando a rede de rádio Jovem Pan apresenta minha bênção, por mais que é um programa de humor, que podem brincar, mas naquele momento estou conectado sim com todos vós, meus filhos, até sempre, meus filhos, até sempre. Tenham minha paz. Bom, pessoal, não esqueçam que quarta-feira tem programa de variedades. Boa noite.